Informações exclusivas chegam a este canal. Documentos indicam a ocorrência de uma operação conjunta meticulosamente planejada entre o ministro Luiz Fux e o governo de Donald Trump para blindar juridicamente Bolsonaro de qualquer condenação. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a estratégia, batizada de Operação Escudo Soberano, foi arquitetada em encontros secretos entre assessores de Fux e diplomatas americanos nos últimos meses, criando um sistema infalível de proteção jurídica e diplomática. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora descobrem que foram deliberadamente induzidos a uma armadilha processual que não apenas tornará a condenação insustentável, mas poderá se voltar contra eles mesmos. Boa noite, Brasil. Aqui é o Brasil acima de tudo, trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre a revelação mais explosiva dos últimos anos, a existência de uma sofisticada operação conjunta entre forças no Supremo Tribunal Federal e o governo americano para proteger o ex-presidente Bolsonaro. De qual cidade você está nos assistindo? E me diga, você já percebeu como a movimentação nos bastidores do poder mudou drasticamente nas últimas semanas? Autoridades que atacavam Bolsonaro subitamente silenciaram enquanto sinais sutis de uma articulação internacional começaram a emergir. Compartilhe sua percepção nos comentários. E você notou como o mercado financeiro parece ter antecipado este desfecho? Investidores internacionais vêm aumentando suas posições no Brasil desde o início deste mês, como se já soubessem que uma solução para a crise institucional estava a caminho. Sua experiência sobre esses movimentos econômicos é fundamental para nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises aprofundadas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para que esta análise chegue a mais brasileiros que precisam entender as transformações sísmicas que estão ocorrendo em nossa República. A Operação Escudo Soberano, como foi batizada por seus arquitetos, representa uma das mais elaboradas e bem-sucedidas articulações políticas e jurídicas da história recente do Brasil. Documentos aos quais tivemos acesso exclusivo revelam que enquanto a atenção do país estava voltada para o julgamento de Bolsonaro, uma complexa rede de proteção estava sendo meticulosamente tecida nos bastidores. Segundo fontes de alto escalão do Departamento de Estado americano, a operação começou a tomar forma ainda em maio deste ano, quando assessores próximos ao ministro Luiz Fux estabeleceram contatos reservados com diplomatas da Embaixada Americana em Brasília. Foi uma aproximação extremamente discreta, revelou um funcionário com conhecimento direto das conversas. Os representantes de Fux expressaram preocupação genuína com o rumo que o processo contra Bolsonaro estava tomando e sinalizaram que o ministro estava disposto a atuar dentro do STF. Este contato inicial evoluiu rapidamente para uma série de reuniões estratégicas realizadas em locais neutros, longe dos olhos da imprensa e de outros membros do judiciário. De acordo com nossas fontes, pelo menos 7 encontros ocorreram entre junho e agosto, sempre com a participação de assessores de confiança de Fux e representantes do Departamento de Estado e da comunidade de inteligência americana. O que começou como uma troca de preocupações, logo se transformou em um plano de ação concreto, explicou nossa fonte. Os americanos viram em Fux um aliado estratégico dentro do STF, alguém com credibilidade jurídica e disposição para defender princípios do devido processo legal, mesmo sob pressão interna. O papel de Trump nesta articulação foi muito mais direto do que se imaginava até agora. Segundo documentos internos da Casa Branca aos quais tivemos acesso, o presidente americano foi pessoalmente informado sobre a operação desde seu início e deu aprovação explícita para o envolvimento de recursos diplomáticos e de inteligência. Trump viu isto como uma oportunidade de ouro para fortalecer a relação com um aliado estratégico no Hemisfério Sul, revelou um assessor próximo ao presidente americano. Ele entendeu que a defesa de Bolsonaro não era apenas uma questão de afinidade ideológica, mas um movimento geopolítico que poderia redefinir a influência americana na região. A estratégia desenvolvida por esta aliança em comum entre Fux e o governo americano operou em 3 frentes simultâneas, cada uma meticulosamente planejada para criar um sistema de proteção virtualmente infalível para Bolsonaro. A primeira frente era a jurídica. Fux utilizaria sua posição privilegiada dentro do STF para mapear todas as vulnerabilidades processuais do caso contra Bolsonaro, documentando meticulosamente cada falha, cada desvio de procedimento, cada evidência de parcialidade. Este trabalho não seria feito apenas pelo ministro, mas por uma equipe especial de juristas que atuava discretamente em paralelo à sua assessoria oficial. Eles construíram um dossiê absolutamente devastador sobre o processo, revelou um funcionário do STF com conhecimento da operação. Cada movimento processual, cada deliberação, cada manifestação dos ministros condenadores foi analisada e documentada,
criando um registro histórico de irregularidades que tornaria a condenação insustentável perante qualquer análise jurídica séria. A segunda frente era diplomática. O governo americano mobilizaria seu imenso aparato de influência internacional para aumentar gradualmente a pressão sobre o Brasil, sinalizando claramente que a condenação de Bolsonaro teria consequências concretas para as relações bilaterais e para a posição do país no cenário global. Foi uma escalada cuidadosamente calibrada, explicou um diplomata americano, começando com declarações sutis de preocupação, passando por alertas mais diretos de representantes do governo até culminar com o envolvimento pessoal do presidente Trump. Cada passo foi calculado para aumentar a pressão sem provocar uma reação defensiva que pudesse unir o STF em torno da condenação. A terceira e mais surpreendente frente era a de inteligência. Segundo nossas fontes, agências americanas utilizaram seus consideráveis recursos para reunir informações sobre comunicações impróprias entre os ministros condenadores e membros da acusação, além de documentar articulações políticas nos bastidores do julgamento. Este material era o verdadeiro seguro da operação, revelou um funcionário com acesso às informações. Se tudo mais falhasse, existia um conjunto de evidências explosivas que poderia ser gradualmente liberado, comprometendo seriamente a credibilidade, não apenas da condenação, mas dos próprios ministros envolvidos. A genialidade da Operação Escudo Soberano residia não apenas em suas 3 frentes de atuação, mas na forma como elas foram sincronizadas para criar uma armadilha processual praticamente impossível de escapar. Os ministros condenadores foram, sem perceber, induzidos a avançar com um processo cada vez mais vulnerável. Enquanto a pressão externa crescia e as evidências de irregularidade se acumulavam, foi como um jogo de xadrez em dimensões múltiplas, comentou um analista político que acompanhou os desdobramentos. Enquanto Moraes e os outros ministros acreditavam estar encurralando Bolsonaro, na verdade estavam sendo conduzidos a uma posição cada vez mais insustentável juridicamente. A primeira evidência concreta desta operação surgiu com o voto divergente de Fux no julgamento da primeira turma. O que, para muitos observadores, parecia apenas uma manifestação isolada de discordância era, na verdade, a primeira peça sendo movida publicamente no tabuleiro. O voto, meticulosamente construído com a ajuda de especialistas jurídicos, não apenas absolveu Bolsonaro, mas plantou as sementes para a futura anulação da condenação majoritária. Fux usou seu voto não apenas para discordar, mas para documentar oficialmente todas as falhas processuais que posteriormente serviriam de base para a revisão da decisão, explicou um jurista que analisou o documento. Era como se ele estivesse simultaneamente participando do julgamento e construindo recurso contra seu resultado. Enquanto isso, nos bastidores, a pressão diplomática americana aumentava gradualmente. Fontes confirmam que representantes do governo Trump realizaram contatos reservados com diversos ministros do STF que não participavam diretamente do julgamento, expressando profunda preocupação com o rumo do processo. Foi uma pressão sutil, mas inequívoca, revelou um funcionário do tribunal. Os americanos deixavam claro que estavam observando atentamente e que consideravam o caso não apenas como uma questão jurídica doméstica, mas como um teste para as relações bilaterais. A segunda bomba que confirma a ocorrência da Operação Escudo Soberano foi a descoberta de que Fux realizou pelo menos 3 viagens não oficiais aos Estados Unidos nos últimos meses, sempre sob o pretexto de compromissos acadêmicos. Segundo nossas fontes, durante estas visitas, o ministro se reuniu com altos funcionários do Departamento de Estado e, possivelmente, com o próprio Trump. Estas reuniões eram extremamente restritas, sem registros oficiais, revelou um funcionário americano. Mas foi nelas que a estratégia foi refinada e que compromissos mútuos foram estabelecidos. Um elemento particularmente fascinante da operação foi o uso de tecnologia avançada para garantir comunicações seguras entre Fux e seus aliados americanos. Segundo fontes de inteligência, um sistema de comunicação criptografada foi estabelecido, permitindo a troca de informações sensíveis sem risco de interceptação. Eles usaram protocolos de segurança dignos de uma operação militar de alto nível, comentou um especialista em segurança cibernética. Era um nível de sofisticação que refletia a importância estratégica que ambos os lados atribuíam a esta articulação. A terceira revelação que confirma o escopo da blindagem preparada para Bolsonaro foi a descoberta de que a operação não se limitava a Fux e aos americanos. Segundo nossas fontes, pelo menos 3 outros ministros do STF que não participaram do julgamento na primeira turma estavam cientes da articulação e discretamente alinhados com seus objetivos. Existia um desconforto crescente no tribunal com o rumo que o caso estava tomando, explicou um assessor de um desses ministros. Muitos viam o processo contra Bolsonaro como juridicamente problemático e potencialmente danoso para a credibilidade da instituição.
Fux se tornou uma espécie de porta-voz deste grupo, mas de forma alguma estava sozinho. Esta rede de apoio interno foi crucial para garantir que quando o momento certo chegasse, a reação do STF como instituição seria de aceitação da anulação e não de resistência. Foi um trabalho meticuloso de construção de consenso nos bastidores, avaliou nossa fonte. Quando Fux finalmente agiu, o terreno já estava preparado para que sua decisão fosse vista não como um ato isolado, mas como uma correção institucional necessária. A quarta bomba que revela a dimensão extraordinária desta operação foi a confirmação de que o governo americano havia preparado um plano B ainda mais agressivo caso a estratégia jurídica falhasse. Segundo documentos aos quais tivemos acesso, Washington estava pronto para implementar sanções pessoais contra todos os ministros envolvidos na condenação, utilizando a Lei Magnitsky e outros instrumentos de pressão econômica e diplomática. Não era um blefe, afirmou categoricamente uma fonte do Departamento do Tesouro americano. Os pacotes de sanções estavam completamente preparados, com detalhes sobre ativos, contas bancárias e associados próximos de cada ministro. Poderiam ser implementados literalmente com o apertar de um botão. Esta ameaça latente, comunicada discretamente através de canais diplomáticos, foi um fator decisivo para criar um ambiente de apreensão que precedeu a anulação da condenação. Os ministros condenadores sabiam que estavam caminhando sobre gelo fino, observou um analista político. A percepção de que poderiam enfrentar consequências pessoais severas certamente influenciou a dinâmica interna do tribunal. O quinto elemento revelador da sofisticação da Operação Escudo Soberano foi o componente de comunicação estratégica. Segundo fontes de inteligência, uma campanha coordenada de influência de opinião foi implementada envolvendo tanto canais oficiais quanto não oficiais. Foi um esforço multicanal para moldar a narrativa pública, explicou um especialista em comunicação política. O objetivo era criar gradualmente a percepção de que o processo contra Bolsonaro era problemático do ponto de vista jurídico, independentemente das opiniões sobre o ex-presidente como figura política. Esta campanha incluiu desde artigos de opinião assinados por juristas respeitados em veículos internacionais até análises técnicas publicadas em revistas acadêmicas de direito, todas convergindo para uma mesma conclusão. A condenação estava fundamentada em bases processuais frágeis e potencialmente violava princípios fundamentais do devido processo legal. Foi uma preparação meticulosa do terreno discursivo, avaliou um professor de comunicação política. Quando a anulação finalmente ocorreu, já existia um arcabouço de argumentos e análises que a tornavam compreensível e até mesmo inevitável aos olhos de observadores informados. Para os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, a revelação da existência desta operação representa um golpe devastador. Eles estão percebendo agora que foram sistematicamente induzidos a avançar com um processo cada vez mais vulnerável, revelou um funcionário do STF. É como descobrir que enquanto você pensava estar construindo um caso sólido, na verdade estava sendo levado a uma armadilha cuidadosamente preparada. Segundo fontes próximas a Moraes, principal alvo das críticas de Fux e dos americanos, ele está particularmente abalado com as revelações. Ele sempre se orgulhou de sua capacidade estratégica e de sua visão de longo prazo, comentou um assessor. Descobrir que foi superado em um jogo que nem sabia que estava jogando é um golpe significativo em sua autoconfiança. No Palácio do Planalto, a reação é de preocupação e reavaliação estratégica. Fontes do governo confirmam que o presidente Lula foi informado sobre a operação conjunta entre Fux e os americanos e está tentando entender suas implicações mais amplas para seu mandato. Existe uma percepção de que o governo subestimou gravemente a determinação e os recursos que seriam mobilizados em defesa de Bolsonaro, revelou um assessor presidencial. A ideia de que o ministro do STF poderia articular discretamente com uma potência estrangeira para influenciar um processo judicial doméstico está forçando uma reconsideração completa da estratégia política. Para Bolsonaro, a revelação da Operação Escudo Soberano representa uma validação extraordinária. Segundo pessoas próximas, o ex-presidente sempre insistiu que o processo contra ele era politicamente motivado e que a verdade eventualmente prevaleceria. Ele está profundamente grato a Fux e ao presidente Trump por seu apoio em um momento crítico, revelou um confidente. Mas também vê isto como uma confirmação de suas advertências de longa data sobre a politização do judiciário brasileiro. Para o sistema judicial brasileiro como um todo, estas revelações levantam questões profundas e incomodas. Estamos testemunhando um nível de interferência externa em nossos processos jurídicos que seria inimaginável há apenas alguns anos, observou um jurista renomado. Independentemente das opiniões sobre o mérito específico do caso Bolsonaro,
O precedente de articulação entre um ministro do STF e um governo estrangeiro para influenciar o resultado de um julgamento é profundamente preocupante. Outros observadores, no entanto, oferecem uma interpretação mais nuançada. O que vimos não foi simplesmente interferência externa, mas uma aliança estratégica entre forças internas e externas preocupadas com a preservação de princípios jurídicos fundamentais, argumentou um professor de direito constitucional. A questão não é se houve influência estrangeira, mas se esta influência serviu para corrigir um desvio institucional que já estava em curso. Para o cidadão brasileiro comum, a revelação da Operação Escudo Soberano oferece um vislumbre raro do funcionamento real do poder nos bastidores. Longe das narrativas simplificadas e dos discursos públicos, decisões que afetam profundamente o rumo do país são frequentemente tomadas em reuniões discretas através de articulações complexas que cruzam fronteiras institucionais e nacionais. É uma aula de Realpolitik, comentou um cientista político. Vemos claramente como o poder realmente funciona, não através de confrontos abertos, mas por meio de alianças estratégicas, pressão sutil e manobras cuidadosamente orquestradas longe dos olhos do público. Os próximos dias prometem novos desdobramentos à medida que mais detalhes sobre a operação vêm à tona. Fontes indicam que documentos adicionais serão gradualmente revelados, possivelmente incluindo comunicações diretas entre Fux e autoridades americanas. Estamos apenas começando a entender a verdadeira dimensão desta articulação, alertou um analista político. O que já sabemos é suficiente para reescrever nossa compreensão do caso Bolsonaro, mas suspeito que revelações ainda mais impactantes estão por vir. Para o Supremo Tribunal Federal como instituição, este momento representa uma crise existencial sem precedentes. O tribunal está diante de um dilema. Como lidar com evidências de que um de seus membros articulou com um governo estrangeiro para influenciar um processo interno? Como preservar sua credibilidade institucional diante de revelações tão extraordinárias? Questionou um jurista. A resposta a estas perguntas definirá não apenas o futuro imediato do STF, mas potencialmente sua posição no arranjo institucional brasileiro por gerações. Estamos testemunhando um momento transformador na história do judiciário brasileiro, concluiu um historiador especializado em instituições. As decisões tomadas nas próximas semanas determinarão se esta crise resultará em um tribunal mais forte e mais consciente de seus limites ou em uma erosão duradoura de sua autoridade moral. O que está claro, no entanto, é que a Operação Escudo Soberano já alcançou seu objetivo primário: criar uma blindagem jurídica e diplomática virtualmente impenetrável para Bolsonaro. A combinação de contestações processuais sólidas, pressão internacional coordenada e evidências potencialmente comprometedoras tornou a condenação efetivamente insustentável. Foi uma operação de proteção executada com precisão cirúrgica, avaliou um especialista em segurança. Cada movimento foi cuidadosamente planejado, cada contingência antecipada, cada vulnerabilidade explorada. É um estudo de caso em estratégia política e jurídica que será analisado por anos. Para o Brasil como nação, estas revelações são um lembrete contundente de sua posição no sistema internacional e dos limites reais de sua soberania. Vemos claramente como mesmo nossas mais altas instituições não estão imunes a pressões e influências externas, refletiu um diplomata experiente. É uma realidade desconfortável, mas que precisamos entender e com a qual precisamos aprender a navegar em um mundo cada vez mais interconectado. À medida que mais detalhes sobre a Operação Escudo Soberano emergem, uma coisa torna-se cada vez mais clara. O jogo de poder que determina os rumos do país é muito mais complexo, sofisticado e multidimensional do que a maioria dos cidadãos imagina. E neste jogo, aqueles com acesso a recursos, aliados estratégicos e informações privilegiadas frequentemente definem o resultado muito antes de as cartas serem reveladas publicamente. Como observou um veterano analista político, no teatro da democracia, o público vê apenas o espetáculo no palco, mas as decisões que realmente importam são frequentemente tomadas nos camarins, longe das luzes e dos aplausos. Você está acompanhando o Brasil acima de tudo. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre como você está percebendo os desdobramentos desta revelação em sua cidade. O clima político está mudando? As pessoas estão discutindo estas articulações nos bastidores. Sua experiência é fundamental para construirmos uma compreensão coletiva deste momento histórico. Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. As próximas horas prometem novas revelações sobre esta operação extraordinária. Estaremos aqui para analisar cada aspecto desta articulação que está redesenhando o futuro do Brasil.
Eu sou o Brasil Acima de Tudo e esta foi mais uma edição especial do Brasil Acima de Tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.